Obi-Wan Kenobi é um valoroso e poderoso mestre Jedi, um dos mais honrados da Ordem e responsável por treinar Anakin Skywalker. Mas você já parou pra pensar se Obi-Wan fosse o verdadeiro vilão da saga Star Wars? Vamos conversar um pouquinho sobre essa teoria maluca aqui no Diário Rebelde. Todos os Wings reportem! Sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e hoje nós vamos falar de Obi-Wan, já que tá todo mundo aí no hype para a nova minissérie, confirmada por enquanto, que será lançada no dia 25 de maio no Disney+. Obi-Wan Kenobi sempre foi um dos mais poderosos cavaleiros Jedi e um grande destaque da saga de Star Wars. Claro, ele foi o responsável por treinar Anakin Skywalker e introduziu Luke Skywalker nos caminhos da força. Mas você já parou pra pensar que Obi-Wan, na verdade, pode ser o verdadeiro vilão da saga? Pois é, eu posso dizer a vocês que isso não vem do nada. Inclusive, houve uma palestra na JediCon Rio de Janeiro sob tutela do meu grande amigo Henrique Granado do Conselho Jedi Rio de Janeiro, que traz esse tópico super interessante e tem alguns pontos que a gente pode analisar aqui para entender por que Obi-Wan Kenobi pode ser o verdadeiro vilão de Star Wars. Por isso, já senta o dedo no like. Se você tá chegando agora no Diário Rebelde, olha só, estou aqui no meu cenário temporário de São Paulo, mas isso não impede você de deixar a sua inscrição. Inscreva-se no canal e ative o sininho Jedi para receber as notificações da força. Agora vamos lá, vamos falar sobre o grande General Kenobi. Obi-Wan tem toda a pinta de mocinho, galante, bonito, honrado, mestre Jedi. Yes. Mas em várias de suas falas, nós podemos ver como seu sarcasmo e até mesmo as suas mentiras poderiam guiar todos para o caminho das trevas. Vamos por ordem cronológica. Um grande erro de Obi-Wan foi a forma como ele começou o treinamento de Anakin Skywalker. Ao receber Anakin das mãos moribundas de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan tomou para si a tarefa de treinar o garoto, algo que ele praticamente não estava pronto. Aí tudo bem, não foi culpa dele, mas a partir do momento em que ele se torna mestre de Anakin, todas as suas falas muito duras sobre o jovem parece que guiam Anakin mais pro lado errado do que para um lado decente como um Jedi. Mestre, a investigação é parte da nossa obrigação. Nós faremos exatamente como o Conselho nos ordenou. Aprenda a saber o seu lugar, meu jovem. Obi-Wan nunca foi muito empático, ele nunca foi muito de ouvir Anakin, apesar de tentar muito no início. Mas conforme o jovem foi crescendo, Obi-Wan ia perdendo a paciência com ele. Por exemplo, quando Anakin estava desabafando com Obi-Wan sobre os sonhos que ele tinha com sua mãe, Obi-Wan só respondeu: Sonhos passam com o tempo. Obi-Wan, cadê a empatia aí? O menino tá dizendo que tá sonhando com a morte da mãe, com a mãe em perigo. E você vem e mete uma dessa? Claro, né? A gente já chegou à conclusão de que uma boa terapia ajudaria Anakin Skywalker. Mas ainda assim, o Obi-Wan era o mestre de Anakin, praticamente um pai pra ele. Poderia ter demonstrado um pouco mais de empatia e bondade aí com seu aprendiz, né? Procurar saber o que tá acontecendo e tal, porque a porteira do lado sombrio tava sendo aberta ali. E quem disse que isso é problema meu? Em muitos outros casos, Obi-Wan era muito rigoroso com o Anakin, não deixava o jovem se espalhar. Ok, compreensível, Anakin também tinha muitas pitadas de arrogância. Mas quem era o grandinho da sala? Quem era o adulto da relação? Era o Obi-Wan. O fato é que Obi-Wan, sempre rigoroso com Anakin, pode ter ajudado o jovem a querer se provar ainda mais e querer superar sempre o seu mestre, aumentando a arrogância e assim abrindo caminho para a passagem do lado sombrio da força, principalmente porque Palpatine tentava criar uma relação de amizade com Anakin, de mentoria, e assim eles ficavam mais próximos, enquanto Obi-Wan, que sempre era rigoroso e puxava a orelha de Anakin, acaba ficando cada vez mais afastado. Tudo isso ajudou na derrocada de Anakin para o lado sombrio, mas a gente também tem vários exemplos da trilogia clássica que demonstram por que Obi-Wan pode ser o vilão, e o principal deles é o mais claro de todos. Em Star Wars, Obi-Wan é o pai da mentira. Eu acho que não. Obi-Wan nunca foi 100% sincero com Luke Skywalker. Na primeira conversa que eles têm em Uma Nova Esperança, Obi-Wan já lança um migué. Obi-Wan diz que tio Owen não queria que Luke se envolvesse com Obi-Wan por medo de que ele se juntasse a alguma cruzada idealista como o próprio Anakin se juntou, junto com Obi-Wan, etc e tal. Que cruzada idealista é essa? Lutar nas guerras clônicas? E aí vocês podem argumentar, Obi-Wan tava protegendo o Luke das informações, mas gente, a mentira é uma proteção? O loroteiro do Obi-Wan chega mais e escala ainda mais quando ele conta que um jovem Jedi chamado Darth Vader foi seduzido para o lado sombrio, traiu e matou
e matou o pai de Luke. Ó que Miguezeiro, loroteiro. tudo isso aí era um grande migué por parte de Kenobi para poder preservar Luke em todo o contexto galáctico, né, da história que se desenrolava para ele enfrentar o seu pai vilão. Mas será que as coisas, ok, não teriam se resolvido um pouquinho mais na conversa? Aí vocês comentam aí embaixo, né, Wings? Ah, João, mas assim não teria Star Wars, não teria saga. É verdade, mas acho que a gente pode conjecturar que tudo ficaria muito mais simples com um pouco de diálogo e não de mentira, né, senhor Kenobi? Eu acho que não. E não para por aí não, a mentira continua. Depois de sua morte, quando Obi-Wan retorna como espírito da força e tenta convencer Luke a não enfrentar Darth Vader, Obi-Wan ainda fala, não ceda ao ódio, isso é o caminho pro lado sombrio, eu não vou poder interferir, vá lá. E eles, ao invés de situar Luke da história toda, simplesmente deixam o moleque ir pra enfrentar o Darth Vader e morrer. E aí eu incluo o Yoda na jogada. Yoda e Obi-Wan, eles ficam ali, ó, aquele garoto era a nossa última esperança. O Yoda até fala, não, existe outra, porque o Obi-Wan, como foi comprovado pelo livro de um certo ponto de vista, queria treinar Luke, enquanto Yoda queria treinar Leia. Havia essa divisão aí de quem realmente estava preparado, e a insistência de Obi-Wan em querer treinar Luke pode ter contribuído para várias falhas deles aí no plano, principalmente no enfrentamento a Darth Vader no episódio 5, o Império Contra-Ataca. Então é como se Obi e Yoda tivessem simplesmente largado Luke à própria sorte para ele enfrentar Darth Vader e quem sabe morrer, mas aí eles teriam um backup, um plano reserva, que seria a princesa Leia. E pra completar o loroteiro Obi-Wan, o maior vilão de Star Wars, o espírito da força dele, quando eles se encontram lá em Dagobah novamente, após a morte do Yoda, Luke e Obi-Wan trocam uma ideia lá, e aí Obi-Wan fala que muitas das verdades a que nos apegamos dependem muito do nosso ponto de vista. mas de um certo ponto de vista. Mentiroso, safado, né, velho? E pra completar, o Obi-Wan não para, ele simplesmente não para. Ele tenta convencer Luke para matar o próprio pai. Obi-Wan tenta empurrar Luke sempre pra matar o Vader, porque pra Obi-Wan não existia caminho. Você deve enfrentar Darth Vader outra vez. Mas não posso matar o meu pai. E quem disse que isso é problema meu? E aí é que entra o ponto todo da série de Obi-Wan Kenobi. Eu acredito que na série a gente vai ver Obi-Wan tomando conhecimento da existência de Darth Vader e talvez indo até ele pra tentar redimi-lo. Mas uma vez que ele vai falhar, ele vai ficar com essa mentalidade de ok, não tem jeito, só dá pra matar mesmo. Mata lá, passa a régua naquele safado. De todo modo, toda a forma de treinamento que Obi-Wan tinha, ranzinza e sem empatia, e também a forma como ele conduziu Luke Skywalker para o abate, desenhando todo o planejamento para que o menino não soubesse da verdadeira identidade do seu pai, mentindo na cara dura e tentando forçá-lo a matar Darth Vader, só mostra o peso de Obi-Wan como verdadeiro vilão da saga Star Wars. Wings, obviamente, esse vídeo é uma teoria de brincadeira, tá? Eu não acredito que o Obi-Wan seja efetivamente o vilão de Star Wars. Mas eu gosto muito dessa ideia porque brinca bastante com o fato do Obi-Wan ser um mentiroso descarado, que vocês sabem que ele é, né? Eu acho que não. Por isso eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso, se o Obi-Wan é o loroteiro e o vilão da saga ou se pra vocês estava tudo bem. Comentem aqui embaixo e não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Vamos ter mais vídeos como esse em preparação para a série de Obi-Wan Kenobi e você vai acompanhar toda a cobertura aqui no Diário Rebelde. Valeu e que a força esteja sempre com você!